A primeira delação foi negada, a segunda também foi recusada. Enquanto Daniel Vorcaro não entregar os peixões da República, PF e PGR continuarão fechando as portas para o banqueiro. Na iminência de ser transferido para uma prisão comum, Vorcaro sinaliza que pode reforçar a equipe que o defende. Quem está no radar? Vamos saber com a repórter Berenice Leite. A Bere já está aqui no telão, vai trazer informações aqui para a nossa audiência da tarde sobre essa mudança e essa mexida da equipe de Daniel Vorcaro. Berê, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise. Boa tarde a todos que nos acompanham. Semana só começando e a gente atualiza, então, sobre o caso do Banco Master. Daniel Vorcaro, pelo menos o que circula nos bastidores, é a informação de que ele teme esse retorno para Papuda, o Presídio Federal de Segurança Máxima, que fica aqui na capital da República. No entanto, para que isso não aconteça, ele pensa em já apresentar uma terceira proposta de colaboração premiada. Lembrando que duas propostas já foram recusadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Você falou sobre nomes cotados, Geise. Temos sim, um dos nomes cotados, inclusive, que tem circulado por aqui, é o do advogado César Bittencourt, que foi responsável pela defesa de Mauro Cid no processo do 8 de janeiro. A ele foi atribuído ali a responsabilidade por ter salvo a delação do Mauro Cid, que a gente lembra, foram mais de 10 depoimentos concedidos, mudanças de versões a cada momento e mesmo assim a delação dele foi aceita. Então, familiares, pessoas próximas agora do banqueiro Daniel Vorcaro estariam de olho nele, no nome dele, como essa possibilidade. Só fazendo um breve remember aqui, a gente sabe que o primeiro advogado responsável pela primeira proposta de delação foi o José Oliveira, ali conhecido como Juca, deixou o caso após essa recusa da Polícia Federal, justamente por omissão de nomes, falta de robustez de provas. E aí, quem ficou com essa segunda missão, que também foi rejeitada tanto pela PF quanto pela Procuradoria-Geral da República, foi o Sérgio Leonardo, que é ex-presidente da OAB de Minas Gerais. Então, nesse momento, como eu disse, familiares, as pessoas próximas de Vorcaro que têm esse poder estão ali junto com o próprio Daniel Vorcaro tentando buscar um novo nome para tentar evitar essa transferência, como eu disse, para um presídio federal. Agora, trazendo aqui de volta para o Congresso, ainda está naquela repercussão, naquela expectativa, melhor dizendo, se o senador Jacques Wagner, atual líder do governo no Senado, vai de fato entregar essa liderança após as informações que vieram à tona no novo relatório da Polícia Federal, que foi tirado o sigilo na semana passada pelo relator, o ministro André Mendonça. Informações, inclusive, de que Jacques Wagner teria recebido propina, entre outras coisas que foram apreendidas na busca e apreensão da semana passada, dinheiro em espécie, em dólares, em euro, fora o apartamento de quase 2,5 milhões de reais. Tudo isso em jogo, apesar dele negar essas informações, a pressão é grande, a pressão do próprio Partido dos Trabalhadores. E olha só quem aparece em cena agora, José Genuíno. Vocês se recordam dele? Ex-deputado federal, já foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e condenado no escândalo do Mensalão. No entanto, ele recebeu o perdão judicial de Dilma Rousseff enquanto presidente. Um indulto natalino hoje o coloca em liberdade. E é ele que está dando conselho agora para o Jacques Wagner entregar o cargo de liderança. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que ele devia subir à tribuna do Senado, dizer que essa questão é um assunto dele, não é do governo, dizer que vai se defender na justiça e nas ruas, porque ele está pleiteando o mandato de senador. O governo não tem nada com isso, até porque os fatos revelados, o governo Lula não existia, que o governo Lula não tem nada a ver com esse episódio e ele vai assumir a inteira responsabilidade de se defender e de ser reeleito senador da República. Porque essa relação promíscua do Banco Master com a elite baiana contaminou muita gente. Parece que contaminou muitos partidos, muitas lideranças e eu acho que contaminou também essa relação, que eu não sei qual é o nível dela, com o governador de então, Jacques Wagner.
Pois é, e aqui em Brasília, hoje, por hora, o Congresso Nacional está bastante esvaziado. Uma das expectativas seria justamente em relação a essa entrega do cargo de liderança do governo, né, do governo do PT ali no Senado Federal, mas isso só deve acontecer depois que o senador Jacques Wagner tiver um encontro pessoal, né, quando se encontrar presencialmente com o presidente Lula. Isso deve acontecer ainda nesta semana, então teremos aí uma decisão de um pedido de saída, ou será que ele vai ser convidado a se retirar? Agora, um ponto importante que o José Genuíno trouxe para nós, a gente não pode deixar de lado, né? Ambos concorrem à reeleição. Tanto o senador Jacques Wagner quanto o presidente Lula. Vamos ver se essa amizade de mais de 40 anos vai se fortalecer, vai prevalecer nesse momento em que ninguém quer ficar colado nesse escândalo das fraudes do Banco Master. Viu, Geise? Volto com você. Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso JDO2. Bom início de semana pra gente. Eu vi que o seu início de semana foi muito bom, coração quentinho já aí com o Bernardo aí no Congresso. Bom início de semana pra gente. Até a próxima, Berê. Olha só, é claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje. Vocês que estão na audiência aqui conosco, firmes e fortes todas as semanas, já sabem que as segundas-feiras são floridas por aqui. Então vamos dar boa tarde as nossas queridas analistas. Fabi Barroso com a gente. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos da nossa audiência. E já sabemos que essa semana o pessoal do Congresso Nacional não quer trabalhar. Pois é, eles não estão num clima. Conosco também a nossa querida Maiara Rani. Maiara, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Fabi, todos que estão nos assistindo. E provavelmente essa semana eles não querem trabalhar, porque na semana passada eles já deram bastante dor de cabeça pra gente, né? É uma vantagem, né? O único período que o brasileiro tem paz é quando o Congresso está de férias. É a única vantagem aí desse funcionalismo público, é o momento que nós sabemos que nenhuma bobagem será feita. Fabi, deixa eu começar aqui pelo finalzinho, pelo Genuíno. O Genuíno está bravíssimo, ele está acusando que a elite baiana se envolveu com esse escândalo aí do Banco Master. Inclusive ele faz, né? Ali de tabela ele faz essa acusação, recomenda ao Jacques Wagner que ele renuncie à liderança dentro do Senado, né, a liderança ali da base governista. Alguns nomes são cogitados, o Camilo Santana já foi cogitado, caso de fato haja essa renúncia. A Tereza Leitão provavelmente é a que ficará ali, passou à frente do Camilo Santana, porque eles querem sinalizar para o eleitorado feminino e para as pautas feministas todas, né? Então tem aí esse impasse, tem nomes surgindo e o clima tenso entre os brothers do PT baiano. Os cabeças brancas, né, do PT estão lá brigando entre si. Primeiro assim, nossa gente, é inacreditável que a gente tem que falar de José Genuíno, de verdade, parece um pesadelo. O próprio Jacques Wagner também, né? Mas vamos nós aqui falar de José Genuíno, que foi, né, um dos petistas históricos aí, que presidente do PT, a gente sabe do tom dele, né? Ele me lembra bastante também o pessoal do MST e temos ele novamente no cenário, né? Justamente porque Dilma deu um perdão judicial. Eu acho que é bom salientar, como a Berenice nos fez, salientar isso, que só por conta disso. O Bolsonaro não pôde dar esse perdão judicial, né, a graça ou indulto para o Daniel Silveira, nem etc. Mas, né, o Genuíno, ele pode. Então, o Genuíno está querendo jogar a batata quente do escândalo Master só para o PT baiano. Vai colar? Obviamente que não. Uma das mensagens vazadas na semana passada também diz lá que o Vorcário, até anotei aqui, o G de Galípolo, né, presidente do Banco Central do próprio Lula, o Andrei Rodrigues, que é o diretor da PF indicado por Lula, e o PGR, que tá bom, já sabe que não foi indicado por Lula, mas ele gosta bastante do Lula. Então, esse pessoal todinho, né, junto com também o Jacques Wagner, eles fizeram uma intermediação para que o governo Lula recebesse Daniel Vorcário. O Galípolo orientou, falou, aguenta mais um pouquinho aí, que no ano que vem eu assumo, o Lula teria falado. Então, essas reuniões extraoficiais, fora de agenda, que a gente sabe que o Jacques Wagner, inclusive uma das mensagens também do Daniel Vorcário, diz, né, nós somos como os irmãos Batista, que estão lá sempre presentes no governo, nós somos mesmo, algo assim, né, a mensagem era essa.
Então, essa mensagem é bastante interessante e não vai ficar somente no PT baiano, mesmo porque o Jacques Wagner, na semana passada, fez questão de reforçar 48 anos de amizade sólida com o próprio Lula. E também a gente consegue ver resquícios de que isso é real, que o Lula não está conseguindo, está com o coração pesado, Lula, né? Ele já tem o coração pesado, mas está um pouquinho mais, porque ele não quer se desfazer do Jacques Wagner e está assim, né, o Jacques Wagner, então tentaram convencê-lo nesse final de semana que o próprio Jacques Wagner viajasse a Brasília e falasse, olha Lula, sinto muito, eu sou inocente, vamos esperar o devido processo legal, né, mas você não tem nada a ver, para isso vou dar o exemplo, vou largar aqui o cargo. Se isso de fato vai ocorrer, nós não sabemos, mas já foi tempo suficiente e histórico suficiente para considerar, sim, que tanto o caso Master quanto o INSS, nós temos Lulinha, nós temos Jacques Wagner, nós temos provavelmente Rui Costa e tantos outros, porque a gente já sabe, onde tem PT, a gente sempre sabe que rola uma impunidade em relação à corrupção. Por falar em Rui Costa, Maiara, ele encontrou com o Jacques Wagner, o Jerônimo Rodrigues também, que é governador do estado da Bahia, também petista, enfim, já aconteceu esse encontro, o senador Jacques Wagner teria pedido conselhos ali, entendido a situação, se vai ou não renunciar, porque para a cúpula petista é ruim, né? Se você renuncia, você assume a culpa, se você permanece, pode prejudicar a campanha do presidente Lula. E então tem esse impasse aí, somado aí essa questão do Banco Master, PT, a gente tem aí essa nova delação, essa possibilidade de mais uma delação premiada para o Daniel Vorcaro. O que chama atenção é recorrer a essa equipe do Mauro Cid, tendo em vista que a delação premiada do Mauro Cid teve uma imensa variabilidade, quase não saiu, variabilidade ali entre as versões, para não dizer que o Mauro Cid mentiu entre uma versão e outra, usei a palavra aqui muito educada, variabilidade entre uma delação premiada e outra, então chama bastante atenção o Daniel Vorcaro querendo recorrer aí a esse recurso, essa ferramenta. Pois é, eu vou por partes aqui, Geise. O primeiro ponto em relação a essa polêmica do Jacques Wagner é que é algo que ele é muito repetitivo em relação ao governo Lula, né? Quando o próprio Genuíno ele vem à imprensa e ele tenta colocar o Jacques Wagner como um corpo estranho, né? Como se ele não fizesse parte do governo, como se aquilo que está sendo descoberto em relação a ele não tivesse nada a ver com o Planalto do oh, meu Deus do céu, o Palácio do Planalto, é um mecanismo já utilizado antes pela própria esquerda, como foi no Mensalão, como foi no Petrolão, né, que é queimar alguém para que se quebre aquela linha de ligação entre o escândalo em si e o presidente da República, que no caso é o Lula, como era em todos esses escândalos também. Então, o Jacques Wagner ele já é, inclusive, uma figurinha marcada, né? Ele já tinha sido indiciado antes com alvos da Operação Lava Jato, por ter recebido propina da Odebrecht, ou seja, não é segredo para absolutamente ninguém do governo, nem para o Genuíno, que o Jacques Wagner ele faz parte desse grupo, dessa operação completamente corrompida que é o governo do PT. Então, o Genuíno vir e falar isso é basicamente uma forma muito patética, na verdade, né? Essa tentativa muito patética de desvincular as ações do Jacques Wagner ao governo para blindar, obviamente, o presidente da República. E em relação ao Vorcaro e essa terceira tentativa de delação premiada, eu vi aqui que um dos nomes que ele tem tentado cotar para realizar essa delação agora, um próximo advogado, seria o César Bittencourt, que foi, inclusive, o jurista que defendeu o homem da mala lá do Michel Temer. Então, ele é muito conhecido nesse cenário e ele traz, querendo ou não, uma certa credibilidade, porque vamos combinar que não foram só duas delações, foram duas delações onde o que foi falado em uma foi basicamente um contraponto contra a outra, né? Como se ele se desmentisse de uma para outra, ou como se ele omitisse informações de uma para outra. Então, ir para uma terceira delação, ele já vai com uma credibilidade muito baixa, né? Não parece ali que ele está tentando, de fato, trazer
dizer a verdade. Ele está testando, né? Ele está fazendo testes do quanto ele pode falar para ser o suficiente e ele não tenha que abrir mão de toda a informação verídica. Então, eu acredito que trazer o Bittencourt para dentro do jogo, para ser o advogado responsável por essa terceira delação dele, ele tenta trazer uma certa credibilidade por trás daquilo que ele está falando. O que eu acho que é pouquíssimo provável que ele vai conseguir, porque realmente a credibilidade dele já foi pro brejo, né? Foi pro esgoto, ele mentiu, já escondeu informações, e eu vejo que, na verdade, ele não está arrependido, ele está buscando ali uma forma de falar o menos possível, talvez dar os nomes de algumas cabeças específicas, entender ali o Bittencourt, entender quais são as cabeças que a PGR, que o governo quer que sejam trazidas de fato para a delação, para que ele possa sair livre com os bilhões dele no bolso. Essa é o que eu tenho entendido desse cenário como um todo, Geise.